Senhores, colegas, economistas e não economistas, então nós estamos aqui em mais uma apresentação que está sendo feita especialmente nesse mês em que se comemora o mês do economista. Esse é um evento em parceria do Conselho Regional de Economia e do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. O meu nome é Haroldo Silva, sou conselheiro e hoje tenho aqui a honra e a alegria de poder trazer um colega economista de primeira linha para falar aí para os senhores. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Vai falar para a gente o economista Fábio Silveira, ele é sócio-diretor da Macrosecto Consultores. Ele é mestre em economia pela Universidade de Grenoble, na França. Possui pós-graduação pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais e Desenvolvimento de Genebra, na Suíça. Economista formado pela USP, especializado em estudos econômicos e financeiros de setores e empresas das cadeias produtivas, especialmente do agronegócio, da indústria e do petróleo. Conhece muito da economia real, eis a importância, então, da gente trazer alguém também do lado da economia real. O Fábio ele foi sócio-diretor da RC Consultores, responsável pela elaboração de cenários econômicos, estudos setoriais e de inteligência de mercado. Fez avaliação de empresas e desenvolvimento de projetos de investimento de empresas privadas e públicas, instituições financeiras e fundos de pensão. Atuou também nas áreas de consultoria em empresas brasileiras, sendo sócio e coordenador de análise macroeconômica e setorial. Ele é ex-superintendente de investimentos do Itaú Unibanco, desenvolvendo análise de setores e empresas para áreas de investimento, crédito, fusões e aquisições e project finance. Exerceu a função de controller e coordenador de projetos e de planejamento estratégico para o grupo ELF no Brasil. Ocupou ainda o cargo de economista da Copersuca e do Senai. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para o Fábio, que foi econômico, inclusive aqui no seu currículo, certamente, mas isso dá para a gente ter uma ideia do conhecimento que o Fábio vai trazer para a gente. Fábio, querido, obrigado, a palavra é sua, você tem aí, então, 30, 40 minutos para fazer uso da palavra, nós vamos ter perguntas que eu peço que os colegas façam elas por escrito pelo chat, e eu vou fazê-las depois, então os colegas estão livres para irem fazendo as perguntas aqui. Fábio, a palavra é sua, obrigado. Obrigado, Haroldo, pelo convite, pelas referências aí, generosas. Boa noite a todos, como você disse aí, aos economistas e aos não economistas, as minhas saudações, não é? Nessa noite fria de 25 de agosto, mês de cachorro louco, não é? Então, nada melhor do que tentar espantar os maus espíritos, não é? Que nos acompanham há tanto tempo, mas dessa vez, ao contrário de outras ocasiões, eu acho que nós vamos poder falar com um pouco mais de certeza em relação às perspectivas para o país, para a economia brasileira, que começam a se mostrar mais favoráveis. Não é? Acho que estamos deixando para trás um ciclo longo de cerca de 25 anos, de juros reais muito positivos. Não é? Nós, em meados da década de 90, por ocasião do Plano Real, nós trocamos inflação alta, que ocorreu nos anos 80 e primeira metade dos anos 90, nós trocamos aquele ciclo de inflação alta por um ciclo de juros altos. Não é? A gente não percebeu, né, para quem não é muito aficionado e fascinado pelos cálculos de juros, de remuneração, nós vivemos um período até um pouco esquizofrênico, para falar a verdade, desse ciclo de 94, 95 até 2019,
que foi um ciclo de juros bastante elevados, que penalizaram, em alguns momentos, de forma muito dura a indústria, que a gente pode falar um pouco depois, junto com a carga tributária também muito elevada, depenaram a indústria durante todo esse quarto de século. E hoje a indústria é pequena relativamente, tem pouca força relativamente por causa dessa sofrida experiência, que em alguns momentos a gente tem até que chamar atenção. O país conviveu com juros elevados, com bolsa em alta, com desvalorização cambial, todo mundo ganhou. Houve meses que a economia brasileira conviveu com esse quadro esquizofrênico. Isso foi na década de 2000, 2010, em alguns momentos, não durante todo o ciclo, de predomínio, enfim, de vigência do governo do PT, mas parece que dessa vez, pelos indicadores que nós temos e pela dificuldade com que temos que superar esse quadro difícil, nos rendemos à realidade, que é a realidade de juros reais negativos, que domina o cenário internacional há praticamente 10 anos. Há 10 anos a economia americana vive sob juros negativos, e isso que permitiu que a economia americana pudesse ter alguma reativação mais firme de 2013, 14 em diante. Portanto, aquilo que nós estamos começando a viver agora já é algo que predominou no mundo ocidental desenvolvido, e eu acho que a partir de agora vamos ter mais emoção no sentido de talvez ter mais projetos que possam ser analisados, que possam ser canalizados investimentos, porque você deixar dinheiro em renda fixa vai ser uma perda, seguramente vai ser uma perda. Este ano, uma perda de 1%, 2%, o ano que vem talvez mais, e, portanto, vamos viver um ciclo em que serão necessariamente alocados recursos em maior quantidade aos projetos que estão engavetados, primeiramente aqueles que tiverem maior ousadia em investir em vários setores que estão se colocando como opções para os próximos anos, e, portanto, é algo que vai mudar a nossa fisionomia econômica, o nosso perfil, porque vai baratear capital de giro, vai baratear financiamento de projetos de médio e longo prazo, enfim. Agora, o que é importante daqui para frente, não apenas identificar os projetos de investimento que possam ser mais atrativos para os investidores no Brasil, é o Banco Central ter consciência da importância de que os juros precisam se manter negativos, os juros reais precisam se manter negativos daqui para frente. Lógico que o Banco Central não vai jogar para que esses juros se tornem mais agressivamente negativos, porque aí você gera um outro tipo de problema, que é até o risco de ter alguma volta da inflação e provocar mais desarticulação da economia. Não é isso, mas o Banco Central tem que calibrar daqui para frente um juro real, digamos, aceitável, na faixa de 2%, 3%, negativo 3% ao ano, e incentivar, junto com o planejamento da sociedade, talvez algum direcionamento para, não o Banco Central, mas o Ministério da Economia, um direcionamento para que a economia tenha algum crescimento mais substancial daqui para frente. Simplesmente deixar ao sabor de mercado essas decisões
me parece um pouco temerário. A gente viu nos últimos 25 anos que deixar para o mercado apenas a decisão de onde você vai alocar esse recurso, a gente viu que acabou sendo um custo muito alto, né? Porque essa alocação foi, em grande medida, canalizada no mercado de renda fixa, essa alocação automática, digamos assim, não é? Sem muito direcionamento, acabou penalizando várias empresas de pequeno e médio porte, levou a uma concentração exagerada em alguns setores e, portanto, é importante que daqui para frente tenhamos juros negativos e talvez um direcionamento para projetos, não apenas para infraestrutura, como tem se defendido, que eu acho que também é algo fundamental, mas por que não, sabendo das vantagens comparativas que tem o agronegócio, por que não se pensar em projetos de médio e longo prazo voltados para o agronegócio? Por que não um programa de incentivo à produção agrícola de médio e longo prazo, com apoio na produção de máquinas e tratores e implementos agrícolas, enquanto aquela grande indústria mais sofisticada, 4.0, decide o que ela quer. Né? Porque, por enquanto, a indústria mais clássica, digamos assim, ela não tem um projeto claro do que pretende fazer daqui para frente. Isso foi um erro, continuará sendo, enquanto isso, talvez vamos esperar mais um pouco para que a indústria decida o que ela quer fazer. Agora, um pedaço dela, no meu entender, tem que ser direcionado, dessa riqueza que está sendo gerada para o agronegócio, ser direcionado para projetos do agronegócio de expansão de produção de grãos, de expansão de produção de café, de cana, de etanol, que é digamos, um pedaço significativo da economia brasileira. Né? Então, o Banco Central tem que ter uma atuação firme no sentido, lógico, de, mais uma vez, não deixar que a inflação desgarre, mas não pensar em propor alguma forma de movimento de juros que leve a assustar o mercado, assustar os investidores, já penalizados com uma baixa rentabilidade, e qualquer outra forma de controle de alta de juros, que leve a uma alta de juros, evidentemente vai espantar qualquer esperança de alguma retomada do crescimento nos próximos 12 ou 18 meses. Enfim, subir juros não é o melhor caminho, não será, e vai desarticular um pouco de recuperação que nós temos. Preservar esse juro negativo, esse juro real negativo, eu acho que tem que ser uma missão permanente daqui para frente. E cabe, fundamentalmente, ao Ministério da Economia, também daqui para frente, preservar, lógico, as condições de competição dentro do mercado e zelar, não é, por uma política que aumente a competitividade de vários setores, uma competitividade que muitas vezes nós ficamos preocupados em apenas desvalorizar o câmbio, em subir o dólar, como forma de conter, de corrigir os erros, não é, macroeconômicos e erros setoriais que foram cometidos nos últimos 25, 30 anos. Não é? Então, é necessário que você tenha, assim, alguma forma de controle de gastos correntes daqui para frente. Não é? Por que esse controle é inevitável? Não é? Dentro desse quadro de manutenção da competitividade e sem dar mostras, né, de que não estamos perdendo uma batalha perante a pandemia e que estamos perdendo uma batalha perante o ajuste das contas públicas que será necessário. Será fundamental que daqui para frente tenhamos uma política de controle de gastos, já que a receita pública, a arrecadação
da federação, da União, dos estados e dos municípios, essa receita, infelizmente, ela não vai voltar aos patamares de 2019 e 2018 nos próximos anos. Um pedaço grande da economia já se foi, não é? Até um pouco por culpa dessa demora em promover maior aporte de recursos em pequenas e médias empresas, né? O índice de mortalidade vai ser grande nesse segundo semestre. Isso é inescapável. Índice de mortalidade de CNPJs e CPFs. Né? O desemprego, ele está apenas tentando encontrar o seu ponto de equilíbrio, não é? Se é que a gente pode dizer assim, porque muito será ainda reduzido o nível de emprego será muito reduzido ainda, né? Por causa das dificuldades de você preservar a folha de salários, de você continuar fazendo pagamentos, sobretudo na área de serviços. Portanto, a arrecadação no país, a arrecadação federal, estadual e dos municípios no início de 2021, ela vai ser penalizada, não resta a menor dúvida. E, portanto, a contenção de gastos será algo absolutamente inevitável, assim como medidas que aumentem a competitividade da indústria em particular, porque precisaremos ainda e muito das exportações, não só do agronegócio, mas de outros produtos de outros segmentos da indústria, para romper um pouco da nossa limitação em exportar aqui para a América Latina, para a América Central, para a África. Isso é absolutamente necessário. E não perder a cabeça, né, como a gente às vezes vê certas ameaças do tipo, vamos subir os juros se não houver uma preocupação em conter os gastos. Não é assim que a gente vai reter os investidores, enfim, atrair os bons fluidos para o mercado brasileiro. Nós temos que mostrar, sim, que somos capazes de corrigir essa dívida pública que, lógico, vai explodir nos próximos meses, já está explodindo, e que seremos capazes, mais adiante, de ter metas críveis de ajuste fiscal. Não é? Mas isso tem que ser feito com serenidade, ser feito com um certo realismo que o momento exige. Veja, depois de 10 anos que o mundo convive com juros reais negativos, é a primeira vez que vamos entrar nesse ciclo. Portanto, as oportunidades de negócio vão aparecer, os projetos vão aparecer, porque as oportunidades vão se colocar mais adiante. Isso faz parte da lógica de mercado, da lógica capitalista. Então, é importante que esses projetos apareçam e que eles não sejam afugentados com políticas de ameaça de alta de juros. Não é por aí o caminho, sem dúvida. O caminho é procurar atrair investidores, procurar levar os investidores brasileiros a colocar, enfim, recursos que hoje estão alocados na renda fixa e que vão perder valor, não tem a menor dúvida quanto a isso. Mas isso faz parte da lógica capitalista dos últimos 10 anos no mundo. É algo que que o país estava tentando se esquivar, estava tentando fugir, mas foi no calor aí dessa pandemia que as coisas se impuseram. Então, não tenho dúvida que a gente vive um momento de uma virada histórica, uma virada econômica importante, em que nós não podemos simplesmente nos atrelar a uma lógica de ajuste fiscal a qualquer preço, né? Tem que ser um ajuste fiscal crível, com metas até de teto de gastos que sejam flexíveis, sem rigidez. Né? Eu acho que essa rigidez de seguir determinados receituários, ou por um lado ou por outro, de maneira excessiva, nos custou muito caro, porque perdemos muito emprego industrial nos últimos 15, 20 anos, e agora eles estão fazendo falta. Eles estão fazendo falta porque é o emprego industrial que gera conhecimento, que aumenta a demanda por anos de escolaridade, que aumenta a qualificação da mão de obra empregada
né, no mercado de trabalho, e esse contingente dissipou-se. Esse contingente não volta mais para o mercado, né, tão cedo. Portanto, temos que ter uma certa paciência acerca dos rumos que vamos tomar na indústria, no setor de serviços, sabendo que nós perdemos boa parte da nossa capacidade de exportação por conta do desaparecimento desse segmento importante da indústria. A área de serviços vai ter que se recolocar, vamos ter que buscar novas qualificações, buscar oportunidades. Portanto, é um momento que eu acho que é importante termos uma reflexão mais profunda, sairmos desse curtíssimo prazo para pensarmos soluções de mais longo alcance. Nossa economia não é uma economia pequena, uma economia que tem uma capacidade grande de provimento de outras economias, de complementaridade de outras economias no cenário internacional, e que tem hoje uma necessidade premente de atender as famílias que estão hoje, né, passando por momentos de dificuldade imensa, que corresponde quase a uma guerra, né, que a gente felizmente, não conviveu, né, porque, enfim, eu não via os meus pais falando da Segunda Guerra Mundial, né, que foi um momento muito marcante, mas eu via, né, os meus avós falando, mas nós estamos vivendo algo muito parecido a uma Segunda Guerra Mundial, né, em que as pessoas não têm absolutamente certeza do que vai ser o momento subsequente. Ainda há muito medo, muito receio, né, do que possa acontecer com a saúde, consequentemente com a economia, com as organizações, com as famílias, com as empresas, com os governos. Então, é um momento que talvez a gente tenha algum refresco nos próximos meses, esperando, né, que caia a taxa de mortalidade aqui no país, que a gente possa ter um pouco mais de paz para poder pensar o Brasil no médio e longo prazo. Por enquanto, a gente não está pensando, esta que é a verdade. Nós estamos nos protegendo do fogo inimigo, né, das bombas que estão sendo jogadas pelas forças de ocupação, digamos assim, né, e que a gente precisa resistir. Mas esse momento terrível vai passar e o Brasil precisa reorganizar a sua economia. Como ela vai ser reorganizada é uma tarefa importante daqui para frente. Temos a vantagem de ter juros baixos, neste momento, como eu disse, que precisam ser preservados. Temos a oportunidade de ter bons preços de commodities, não é? Agrícolas sendo exportadas para o mundo. Não é? Os preços das commodities não caíram tanto como o preço do petróleo, não é? Preço da soja, preço de milho, preço de açúcar, mais a desvalorização cambial, promoveu uma alta significativa da receita agrícola. A receita agrícola este ano no país vai crescer 20% em termos nominais, se dando 2%, 3%, 3%, 4% de inflação, ela vai ter esse ano um crescimento de 15%, 16% em termos reais, mas algo em torno de 5%, 6%, 7% no ano que vem. Quando você olha para o ambiente do agronegócio, de fato, ele está muito capitalizado. Então, essa força, esse dinamismo de 1/4 da economia brasileira, o que não é pouco, porque está injetando recursos em outros segmentos, precisa ser maximizada, para usar um termo assim bem de economista, né? Maximizada essa força no sentido de talvez, por que não, já que estamos produzindo tanta soja, tanto milho, tanta carne, tanto frango, por que não aumentar, acelerar essa produção com planos de intensificação de produção agrícola em outros estados e aumentar essa oferta global? A demanda, né, para vários países não é o melhor em termos de geração de
emprego em profusão, em alta qualidade, mas eu acho que isso era em outro tempo. Agora a gente, sim, está numa economia de guerra e precisa, estando numa economia de guerra, utilizar os recursos nossos da melhor maneira possível. Né? Então, temos insumos relativamente baratos, mão de obra barata, estamos, digamos, com tudo para começar um novo ciclo de expansão e eu acho que temos uma tarefa muito importante para fazer daqui pela frente. Né? Temos um ciclo econômico que pode nos ajudar, né? Temos a economia americana em recuperação gradual, temos a economia europeia em recuperação gradual, a China já se recuperando de uma maneira mais firme, e nós não podemos ficar ao sabor de discursos antigos, que só cabe o ajuste fiscal como meta e que automaticamente o mercado vai se reequilibrar. Esta digamos, ideia não deu muito certo nos últimos 20, 25 anos. Eu acho que é o momento de nós repensarmos essa estratégia, mantemos os juros baratos, baixos, temos mão de obra hoje que, infelizmente, está também barateada por causa da crise, e planejar um novo ciclo de retomada com crescimento mais acelerado, e vamos, sim, pagar essa dívida pública, temos condições, o país é um grande fornecedor de matérias-primas e pode se tornar um produtor de produtos manufaturados com maior competitividade, sem ter que desvalorizar o câmbio. Eu acho que o câmbio tinha que desvalorizar, o que tinha para desvalorizar já desvalorizou, já subiu tudo que tinha que subir, e temos que nos adaptar a esse novo mundo. Mas, para isso, é importante que haja conversas entre diferentes segmentos da sociedade. Eu acho que o que eu tinha de essencial para colocar já foi colocado aqui, e me coloco à disposição para desenvolver outros tópicos que se julgarem necessários. Então, devolvo a bola, devolvo a pelota aí para você, Haroldo, e vamos em frente. Maravilha. Fábio, você fez aqui 2 slides muito interessantes aí, não sei se você queria partilhar, porque tem muitas perguntas aqui já posso fazê-las, mas se você quiser partilhar o teu gráfico para o pessoal poder ver, eu acho que seria bacana, hein? Que ficou muito bom, tá? Poucas vezes a gente vê um material com 2 slides assim, com tanta qualidade. Quer comentar os gráficos para a gente aí, os quadros? Bom, temos aqui, eu vou... Aqui. Estamos vendo, Fábio. Vamos lá. Então, 2016, 17, 18, 19, nós tivemos vigência de taxas de juros reais elevadas, 16, 17 principalmente, 10%, 6%. Isso seria impensável, né, na Europa, nos Estados Unidos. Seria caso de prisão algemado. Né? Então, lógico, a economia pagou um preço muito alto por isso, sobretudo a indústria, né? Porque penaliza capital de giro, penaliza projeto de investimento, mas a carga tributária, realmente fica difícil, né? Você exportar para qualquer país do mundo quando você pagava esses juros estratosféricos. Né? Bom, eu acho que o país se convenceu que não dá mais para viver assim, né? Que é importante cair na real. E a real é essa no mundo, né? Você ter juros negativos da ordem de 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, né? Também não pode ser muito maior do que isso, senão você desorganiza a economia. Então, é importante que o Banco Central esteja atento, né? Um olho no juro, outro na inflação. Né? E para que a inflação também não suba demais, é importante que a taxa de câmbio também pare de subir. E com reservas de 350 bilhões de dólares,
o Banco Central pode manejar, sim, e desenvolver uma estratégia mais elaborada para manter o câmbio relativamente estável nos próximos 12 meses. Eu acho que ele tem essa missão, eu diria até essa obrigação, como forma de, inclusive, tranquilizar investidores quanto à nossa capacidade de interferir, sim, na taxa de câmbio de uma maneira saudável e não deixar essa taxa de câmbio ao sabor dos movimentos internacionais, que nos prejudicou muito, não é? Gerou um baita de um lucro para o Banco Central, mas, ao mesmo tempo, paralisou o lado real da economia, desmantelou o lado real da economia de uma maneira, eu diria, quase que impagável para boa parte da economia. Tá? E, mais uma vez, né, ter juros baixos é fundamental, porque você, como eu disse, amplia as opções de negócio, as opções de oportunidades, de novos projetos. Bom, o outro slide, eu acho que o outro slide é a representação gráfica disso. Né? Juros nominais, que estavam em torno de 10%, 12%, 9%, que tendem a ficar em torno de 2%, e o juro real em torno de 2% negativo. Eu diria que esse é um bom parâmetro para o país voltar a crescer daqui para frente, né? Porque vai forçar o investidor confortável, o grande investidor, claro, né, confortável na renda fixa, a buscar oportunidades de negócio. Ao mesmo tempo, você, mais uma vez, cabe insistir, cabe ao Ministério da Economia, nesse momento, daqui para frente, pensar em soluções de reequilíbrio fiscal para contemplar, não é, até novos projetos que venham a maturar em 2001, 2021, 2022. Então, tem muito trabalho a ser feito. Não é simplesmente calibrar o juro e esperar que o mercado resolva. Eu acho que é um pouco mais complexa a nossa missão daqui para frente. Maravilha, Fábio. Bom, temos várias perguntas aqui, tá? Já dos colegas, mas eu lembro uma conversa que a gente, como amigos e parceiros aí, já tivemos, em que você disse que o Brasil, naquele período, era um ambiente em que você tinha uma espécie de política de Robin Hood às avessas, né? Em que a gente precisava de um novo pacto, porque havia uma transferência de renda dos pobres para os muito ricos a partir dos títulos públicos, né? O cara investindo em renda fixa e você apertava toda a sociedade para poder pagar aqueles juros. Então, foi muito bom. Eu tenho algumas perguntas minhas aqui, mas eu vou passar ao que interessa, que é a pergunta do público, tá, Fábio? Então, parabéns, genial a tua fala, não podia esperar nada diferente. E aí o Fauzi, que é nosso amigo aqui, que sempre faz perguntas e que gerou até uns ciúmes aí, o Carlinhos, viu, Fauzi? Falou, pô, você só lê as perguntas do Fauzi? Aí eu falei, pô, Carlinhos, vai lá e faz pergunta que eu leio as suas também. Mas vamos aqui. Fauzi, perguntou para você, Fábio. Taxa de juro básica Selic inferior à inflação não é sustentável, dado um volume crescente de dívida interna. Como fica este financiamento da dívida a médio e longo prazo? Eu acho até que, Fábio, que o juro baixo ajuda a financiar mais suavemente a dívida, né? Mas o que você fala para o Fauzi em relação a Selic? Está dizendo que essa inflação, essa taxa não é sustentável a longo prazo, ou seja, o juro negativo, que eu acho que é o que ele está mencionando. Como é que fica essa dívida no médio e longo prazo, a dívida pública brasileira, que você acabou de dizer que estava explodindo? Então, vamos pensar no governo e vamos pensar no investidor. O governo, evidentemente, ele se beneficia, né, de uma dívida pública cujos juros são baixos, né? Anualmente, o que você paga de juros, evidentemente, vai cair de forma substancial.
Né? Então, tem esse benefício. Agora, o governo também é arrecadação. E essa arrecadação vai ser destruída. Essa arrecadação vai virar pó em 2021, se nós não tivermos empresas mais sólidas, empresas mais sustentáveis, aumentando a produção, aumentando o faturamento, aumentando o emprego. Se essas empresas desaparecerem, a arrecadação será exígua. Bom, temos os investidores também. Né? Os investidores serão parceiros nessa empreitada, porque se eles se acomodarem à realidade do conforto do juro pago na renda fixa, eles vão perder. Né? Eles vão perder. Então, eles serão levados a apostar no crescimento daqui para frente, seja colocando em fundos de renda variável, sejam eles próprios alocando recursos em projetos pessoais, individuais, corporativos, porque essa arrecadação vai sumir. Essa que é a verdade. Essa arrecadação, ela está lá, o registro contábil dela. Mas ela vai cair se nós não conseguirmos e não vamos conseguir recuperar rapidamente as exportações e aumentar as vendas domésticas. Em suma, o país vai para o risco nos próximos 6 ou 12 meses. E é um risco capitalista. Então, do que a gente tem a temer? O que é que a gente tem a temer? Então, eu acho que a gente tem que separar o que é investidor do que é governo. O governo tem que balizar os rumos da economia, balizar, não interferir. E o investidor tem que ver quais são as melhores opções de negócio para ele. Se o negócio renda fixa não for atraente, ele vai ter que, ele próprio, canalizar recursos para outras atividades. A única coisa que eu sei é que a receita cai, a arrecadação cai, seja federal, PIS/COFINS, seja impostos estaduais, impostos municipais, com desvalorização mobiliária, enfim, temos um outro mundo. Então, não adianta nós nos agarrarmos às pernas dos fantasmas do passado para tentar resgatar esse passado, que ele não volta. Ele não volta. A gente vai ter que criar outras pontes, outros caminhos, inclusive um novo redesenho fiscal para aumentar essa competitividade, para que a gente tenha produtos que sejam competitivos no mercado internacional ou que resistam à concorrência internacional. Porque, como eu disse, o país não pode passar de uma taxa de câmbio de 5,50 para 6, para 6,20. Ele tinha uma taxa de câmbio de 4, 3,80 um ano e meio atrás. É uma pressão de custos e uma pressão desorganizadora muito forte. Então, temos que mudar esse rumo, e o momento é agora. Maravilha. Fábio, tem aqui uma outra pergunta do Guilherme Dietzi. Desculpe, Guilherme, se eu soletrei, se eu disse o seu sobrenome errado, mas ele já nos brindou aqui, inclusive, com uma palestra muito boa e está prestigiando a gente também agora. Está falando o seguinte: Fábio, gostaria da sua avaliação de como fazer a taxa básica de 2% pressionar de forma efetiva as taxas de crédito privado a patamares mais razoáveis. Bom, aí cabe esta é uma missão para o Banco Central. Essa é uma missão para o Banco Central. Não somos nós aqui, humildes economistas, que vão salvar o país, mas está claro para o Banco Central, né, que ele concorrência tem ajuda, Fábio? Concorrência estimular a concorrência claro ajuda? Para o Banco Central que ele tem que acentuar, aumentar a concorrência, enfim, como qualquer outro mercado, o mercado bancário precisa ter
mais participantes dessa corrida, precisam ser atraídas outras instituições, precisam ser construídos mecanismos de, enfim, aceleração, acirramento da concorrência, porque se não houver uma redução desses juros na ponta para consumidores, aquela arrecadação que eu imaginava que ia cair 15% ano que vem, aquela arrecadação, eu estou falando da arrecadação de tributos, aquela arrecadação que pode cair 10%, 15% no ano que vem, vai cair 30%, vai cair 35%. Então, cabe ao Banco Central acelerar este processo de intensificação da concorrência no mercado de crédito. O mercado agrícola, que é um mercado pujante, ele paga um juro maior do que a própria Selic. Então, ótimo, o agronegócio está capitalizado, mas não é por isso que o agronegócio tem que pagar mais juros do que o mercado concorrencial. Então, eu acho que a gente tem que apoiar o agronegócio, porque é a grande esperança para o curto e médio prazo, mas precisa se pensar não só em ter juros menores para o agronegócio, mas para a economia como um todo, inclusive para o consumidor. Porque esse consumidor está sem renda. Está sem renda neste momento. Então, esta missão eu acho que cabe ao Banco Central encontrar mais concorrência e rápido, porque senão a arrecadação de 2021, 2022 vai ter uma queda dramática. Perfeito, Fábio. Tem mais uma do Fauzi aqui, aliás, tem mais algumas do Fauzi, vamos ver se a gente consegue coordenar. Ele está aqui dizendo o seguinte: o IGPM já bate nos 10% em 12 meses. Está em 12%. E eu diria que não só o IGPM, você tem o outro lá, que é o IPP, que é custo na veia, que está nesse patamar também. Então, tem uma pressão de custos importante. Mas ele falou do IGPM. Enquanto isso, o IPCA não é maior que 2,5% no mesmo período. Estamos em vias de argentinizar nossos índices oficiais com um mínimo de acoplamento com a real evolução do preço? Você acha que estão acochambrando aí alguma coisa em relação ao IPCA ou não, Fábio? Não acredito nisso. Eu acho que o IBGE é sério o suficiente. O que está ocorrendo é uma mortalidade de CPFs e CNPJs que estão desaparecendo, as empresas em particular, que estão diante da impossibilidade de repassar custos que sobem por causa da alta do dólar, que é o IPA, que é o IGPM, em última análise, na impossibilidade de repassar esses custos para a esfera do consumidor, a empresa quebra. Então, o IPCA só não subiu mais, a inflação ao consumidor só não subiu mais, porque muita empresa quebrou no meio do caminho. Porque estamos com um nível altíssimo de desemprego, mas não sei qual é a projeção que vocês trabalham, mas para mim o IPCA vai a 3,2%, 3,3% até o final do ano. Por isso que a gente caminha, está já operando com uma taxa de juros Selic de 2% e uma inflação projetada que não são esses 2%. A inflação projetada é de 3,2%, 3,3% até os próximos 12 meses. Então, já estamos no modo juros negativos, para tentar reativar algum projeto econômico, ou vários daqui para frente. Mas é inexorável que o IPCA vai continuar subindo, ele só não subiu mais porque muita empresa quebrou o caminho. E mais um indicador, inclusive, do porquê que não se pode ter mais câmbio subindo, mais dólar subindo. Porque vai significar mais IGP aumentando. IGP e dólar é praticamente a mesma coisa, trocando assim, um exagero de figura.
mas eu não vejo o IPCA sendo, digamos, objeto de mágica. Não, não é. É que a mágica entre aspas, do desemprego elevado e da quebra de empresas foi muito maior. Tem uma outra pergunta interessante aqui, é do agro, que já que você conhece bastante o agro, pode dar uma aula especial para a gente. O José Juni, ele está aqui, ó, o IPCA do agro está em 27,91 ao ano e o IPCA em 2,5. Alguma coisa está muito errada. Esse diferencial de taxas não pode se manter. O que você acha disso, Fábio? Esse desacoplamento entre o IPCA do agro, o IPA do agro e o IPCA? É a mesma lógica, né? O IPA subiu por causa de alta de preços do atacado, inclusive do agronegócio, né? O IPA teve alta de gasolina, óleo diesel, enfim, derivados de petróleo, e teve alta de soja, de milho. Alta por quê? Porque o câmbio subiu 30%, 32% em média de um ano contra a média do outro. E não foi repassada essa alta do preço da soja, do milho, do frango ao consumidor, porque no meio do caminho atacadistas sumiram, distribuidores, varejo sumiram, pequenas empresas, pequenos negócios foram pulverizados, né? Essa que é a verdade. Mas um pedaço dessa alta ainda vai ser, que ocorreu no IPA, vai chegar ao IPCA, né? Só para a gente ter uma ideia, o IPCA de alimentos, nos últimos 12 meses, subiu 8%. Né? Subiu 8%, que é bastante. Né? E por que o IPCA só subiu 2%? Porque outros setores caíram de forma dramática. Um deles foi o setor de vestuário, né, que você conhece bem. Né, os preços de vestuário, praticamente não houve muita transação de vestuário nos últimos meses. Os preços desabaram e, junto com o desabamento de preços de vestuário, houve desaparecimento de empresas, né, de intermediários, do atacadistas, varejistas, enfim, e caíram preços de telefonia, um ou outro produto, despesas gerais, mas o que sustentou esses 2% foram alimentos, né, e esses alimentos ainda continuarão sustentando uma parte dessa alta do IPCA, que, como eu disse, vai chegar a 3,3%. Lembrei, tem mais a alta de preço de combustíveis que vem ocorrendo. Então, seremos, entre aspas, surpreendidos agora em agosto, setembro, com outras altas de preços que não estavam, planos de saúde, né, que não estavam assim tão visíveis, né? Outros preços ficarão estáveis. Tudo isso faz parte desse cenário, desse horizonte de juros negativos que a gente vem falando. Não é? Mas não é para se desesperar. Como eu disse, nós temos que parar e refletir sobre as políticas que estão sendo praticadas na esfera macroeconômica e de crédito daqui para frente. Isso é importante, né, Fábio? Porque a gente está aqui numa fala que, inclusive, temos alunos de economia que estão assistindo, e essa sua análise mais ampla é interessante ver, porque algumas vezes o discurso político parece um maniqueísmo, né? Ou você é a favor da medida que o governo está tomando liberal, ou você é contra o Brasil. Não é necessariamente isso. Existem outras formas aí de ajudar. Tem uma pergunta aqui do João Lamel, que tem o nome dele é Lamel com 2 M's. Ele pergunta o seguinte: primeiro, te dar parabéns, Fábio, excelente exposição. O governo precisa ajudar o Banco Central no controle das despesas. Tá? Então, aí está até a preocupação. Isso não contribuirá para manter esses juros baixos? Vamos lá, Lamel. O governo vai ter que contribuir nesse controle das despesas. Se não for por bem, vai ser por mal. Não é? O que significa por bem? Por bem é quando você faz esse acordo de forma amigável. Não é?
a sociedade vai ter que fazer essa correção das despesas correntes daqui para frente. Teremos que ser talvez um pouco maleáveis, não se pode ser rígido nesse momento com o teto de gastos, tem que ser um pacto, enfim, feito entre diferentes segmentos da sociedade, porque eu espero, né, dessa vez, que ao contrário de outras ocasiões em que se clamava por um pacto, se clamava por uma participação mais equilibrada dos atores e dos agentes, e como não houve isso, a gente teve ajustes feitos pelo mercado, né? E os ajustes, quando são feitos pelo mercado, são muito mais dolorosos, né? A gente lembra bem de 99, em que se clamava por uma flexibilização do câmbio, o Banco Central não quis reconhecer isso, não quis admitir isso. Bom, a inflação continuou pressionando durante um certo tempo, o Banco Central não quis admitir que precisava flexibilizar o câmbio, o mercado foi lá e flexibilizou, que é muito mais doloroso, que é muito mais traumático para o país e para as contas de todos, as públicas e as privadas, né, das empresas e das famílias. Portanto, eu acho que, à luz dessas experiências, da experiência de 99, em particular, que tínhamos uma rigidez, no sentido de não mexer na taxa de câmbio, essa rigidez em não mexer no teto dos gastos também pode ser uma corda que nos enforque em 2020, 2021. 20 talvez ainda não, porque já estamos quase que na virada, né, do ano. Mas temos que ter uma postura flexível, no sentido de não necessariamente não poder romper o teto dos gastos, porque não pensar em teto flexível, mas, ao mesmo tempo, ter um compromisso sério de controle dos gastos, sobretudo das corporações, que se beneficiam há muitas décadas aqui no Brasil. Elas vão ter que ceder, né? Porque o país inteiro vai perder, né? Se elas não cederem diante de uma necessidade inexorável. Isso não é brincadeira. A arrecadação vai começar a cair de forma acentuada daqui a alguns meses. Quanto a isso, não há a menor dúvida, porque os níveis de ocupação de capacidade instalada estão muito abaixo dos vigentes há 6, 7, 8, 10, 12 meses. Nós vamos ter que recuperar esses níveis de ocupação e não vai ser fazendo a mesma coisa que se fazia no passado que vamos recuperar os níveis de produção do passado e aumentar a competitividade, aumentar a produção, a renda e a arrecadação. Não, vai ter que ser repensado tudo isso. Maravilha. Fábio, nós estamos já encaminhando para o final, vou pedir para você dar respostas bem curtinhas agora, para contemplar 3 assuntos muito rápidos. Um deles é o seguinte, o José Juni trouxe para a gente aqui: aumentar a produção do agronegócio ou controlar as exportações de alimentos para a China. Você vê isso como uma alternativa? Aumentar a produção do agronegócio ou controlar as exportações de alimentos para a China? Ele faz essa pergunta. O que você acha disso? Se me permite, eu gostaria de discordar de você. Eu acho que a gente tem que acelerar a produção de alimentos daqui para frente. Como eu disse, acelerar a produção de tratores, a produção de implementos agrícolas, de soja, de milho, de outros grãos, de outras culturas permanentes, para atender a China, a Índia, a Rússia, a Europa, os Estados Unidos, o mundo afora. Nós temos esse potencial, temos tecnologia, temos a Embrapa, temos vários atores que podem fortalecer a cadeia produtiva e, consequentemente, trazer mais pessoas para o sistema produtivo, para essas cadeias produtivas. Então, se me permite, é ao contrário. A China
vai adorar se a gente puder aumentar, porque eles têm uma população que cresce, que é incorporada ao mercado, e já estão acelerando o seu crescimento, tem mais gente ingressando no mercado de trabalho chinês, mais indianos voltando à normalização do mercado daqui a pouco. Maravilha, Fábio. Então, pelo que eu entendi, não é ou, é e, né? Aumentar a produção e exportar mais para a China. Maravilha. É outro. Exatamente. Balizado pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia tinha que sinalizar, ajudar o Ministério da Agricultura a procurar mais parceiros no mercado internacional. E o governo não precisava ficar arrumando encrenca com o nosso principal cliente, né? Mas isso é uma outra história. Isso é um equívoco medonho. Duas coisas bem rapidinhas. Virou palavrão falar de reforma de política industrial. Para algumas pessoas aí do espectro, especialmente deste governo. O que você acha? Os alemães que fazem política industrial há muito tempo e os americanos e os japoneses, eles estão errados e essa corrente do pensamento econômico brasileiro que acha que política industrial não deve ser feita é que está correta? Essa é uma pergunta. Então, questão da política industrial, muito pontualmente. E uma outra bem simples, Fábio. Você falou que o juro agora ficou negativo, portanto, muita gente que tinha seu dinheirinho ali de poupança ou mesmo em títulos do governo está perdendo dinheiro se deixar esse dinheiro guardado. A pergunta é, vamos todo mundo para a Bolsa, para o risco? E a Bolsa é para todo mundo ou a gente tem que ter alguns cuidados? Então, política industrial vamos lá. Política industrial não fomos nós que inventamos, foram os ingleses, os americanos, os europeus, eles praticaram isso durante 2, 3 séculos, com êxito. Se a gente não foi tão exitoso assim, temos lá os nossos motivos, mas isso não significa que tenhamos que abandonar isso como uma diretriz de política econômica, senão não seria ensinada nas faculdades de economia, senão não estaria presente nos bancos escolares, e só nós não praticamos com uma vergonha, assim, um preconceito inexplicável, que nos custou muito caro, né? Depois dessa pandemia, os primeiros a saírem em busca de políticas industriais foram, de novo, os europeus, os americanos, e por aí vai. Parece que a gente se apega a uma certa reputação, né? Um certo espírito inexplicável para defender coisas também inexplicáveis, cujo custo é muito e foi muito alto. Então, sim, política industrial sem gastança, com regras de comprometimento, né, de parte a parte, com reciprocidade. Né? Então, isso é absolutamente... E a gente viu isso, né? Precisando de respirador, nós não tínhamos respirador suficiente, que é uma coisa relativamente fácil de se fazer. Então, toda a política industrial, as políticas industriais vão ser revistas mundo afora. Essa dependência da China, particularmente, foi muito custosa para todo mundo. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Em relação ao outro ponto, eu recomendo, sim, perder 1%, 2% daquela poupança. Tá? A recomendação é essa, perder como uma pessoa de renda média ou baixa renda nos Estados Unidos perde, como pessoas dos mais diferentes estamentos sociais perdem, né? Se você não sabe aplicar no mercado de renda variável, porque o custo pode ser muito alto. É melhor você perder 1%, 2%, 3% da sua poupança, né, do que você se meter a comprar determinados papéis e não saber o momento de entrar, o momento de sair, sem orientação técnica. Se com orientação técnica já é difícil, imagina uma pessoa que não tem conhecimento de preços, subindo e descendo, de rentabilidade setorial, rentabilidade de empresa, se lançar a compra de papéis sem conhecimento de causa. O prejuízo pode ser muito maior do que esse 1% ou 2%. É melhor perder 2% do que perder 10%. Maravilha. Isso dá para engatar aqui uma questão. O presidente Barsi sempre coloca aqui, está colocando também à disposição aí dos nossos colegas economistas, especialmente aqueles que estão entrando no mercado ou quem já está em algum tempo no nosso mercado, para poder se tornar um curso, para se tornar um profissional
do mercado financeiro para poder indicar para essas pessoas que vão ter que buscar um pouco mais de risco, de maneira estruturada, esta possibilidade de ampliar um pouco mais do seu risco, mas com orientação apropriada de um economista responsável. Então, o Conselho Regional de Economia está bolando um curso e deve sair nos próximos dias essas informações. Eu queria... Isso veio para ficar, viu, Haroldo? Veio para ficar, né? Vamos ter que... O banco vai ter que emprestar dinheiro para ganhar dinheiro e a gente vai ter que correr risco para ganhar algum dinheiro como cliente também, né? Vamos todos para o risco, que bom. Mas com risco estruturado, pensado, risco né? Estruturado, lógico. Não, sem Maravilha. dúvida. Presidente Pedro, você está nos ouvindo aqui, eu queria lhe passar a palavra para fazer suas considerações, ao mesmo tempo em que agradeço muito aqui o Fábio pela excepcional aula que nos deu aqui, e a gente tem muito a agradecer. Eu queria só convidar todos para, na quinta-feira, nós temos uma outra palestra com o João Emílio, que está a informação aqui no chat que o Hélio está passando. O João Emílio, economista da CNI, vai falar para a gente às 11 da manhã, e, fechando esse mês do economista, na quinta-feira desta semana, nós vamos ter o Bernard Api falando sobre reforma tributária, uma coisa que pena, não deu tempo da gente falar com o Fábio aqui diretamente, mas o Fábio já pontuou, nós estamos com dificuldade de gastos do Estado, a gente vai ter que repensar. Aumentar a competitividade. Se não repensar, vamos ter problema. Presidente Pedro, você está com a gente? Estou sim. Por favor, então, a palavra é sua, muito obrigado. Haroldo, eu quero agradecer ao Fábio, como sempre, uma palestra, observações muito competentes, né, que eu não poderia esperar de outra forma, outras vezes já estivemos juntos, e gostaria de agradecer a todos ao prestígio desse mês do economista. Eu, como presidente do Sindicato dos Economistas e como vice-presidente do Conselho Regional de Economia, só tenho a agradecer a todos os profissionais, especialmente aqueles que nos prestigiam, que cedem um pouco do tempo, como é o caso do Fábio e os outros 13 palestrantes. Tivemos 14, ou teremos até quinta-feira, 14 palestras em 21 dias úteis. Merecemos isso. Merecemos porque a nossa profissão é das menores categorias em termos de número, mas é uma das mais significativas para o desenvolvimento, o progresso, a formação de renda e riqueza do nosso país. Então, temos que reforçar a nossa profissão e, ao mesmo tempo, contribuir com o país. Fábio, muito obrigado pela sua presença e pela sua exposição sempre competente. Obrigado. Fábio, eu queria passar, então, para você fazer suas considerações finais aí e agradecer a conselheira Fernanda, que está aqui conosco, que tem me ajudado também nessa missão. O professor Odilon Guedes também, que sempre faz esse trabalho comigo com maestria, só que agora ele está lecionando, porque nós economistas também, a gente não só trabalha, a gente também dá aula. Então, Fábio, para suas considerações finais aí. E o Rodrigo que está aí também, olha. O Rodrigo. O Rodrigo, não viu o Rodrigo aqui. Obrigado, Pedro, por me lembrar que o Rodrigo, eu não vi a imagem dele aqui, por isso que eu não falei. É um dos organizadores. Obrigado, Rodrigo. Os 4 fantásticos que montaram esse mês. Bom, eu só tenho a agradecer a todos, Haroldo, Pedro, a todo mundo que foi gentil, aos amigos que estão aqui, estou vendo, o Juni participou, o Lamel, a Maísa estava aqui também, enfim, é muito bom poder conversar num ambiente tão preparado, ser questionado, ninguém aqui tem a voz da verdade, não se trata disso, mas eu só quis mostrar para vocês que estamos entrando numa fase boa, talvez, para a economia brasileira, os números na sequência vão mostrar, eu tenho plena convicção de que isso vai se consolidar, e estamos precisando, faz 6 anos que o país não consegue ter uma reativação firme da economia, eu acho que isso vem na sequência. Acho que 2021 deve se abrir com olhos mais favoráveis, há fundamentos para isso, e um pouquinho de torcida aqui não faz mal para ninguém. Então, boa noite a todos, e curtam bastante esse frio, que ainda tem uns 2, 3 dias pela frente. Maravilha. De frio. Fábio,
Fábio, obrigado pela sua apresentação, então. Pessoal, todos, boa noite. Vocês estão convidados, então, para estar quinta-feira com a gente às 11 horas e depois às 19 horas. Foi uma alegria ter você aqui, uma aula especial para a gente. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, tchau, tchau. viu? Bye, bye.